Assassinos da Lua das Flores, dirigido pelo Martin Scorsese, é baseado em um livro não fictício do jornalista David Graham. A história é ambientada em Oklahoma durante a década de 1920 e retrata o assassinato em série de dezenas de membros da nação indígena Osage, que se tornam os mais ricos da região depois da descoberta de petróleo sob o solo das suas terras. E aí eu vou começar essa crítica por um primeiro aspecto que eu acho que é muito precioso na construção narrativa do filme, que é o tempo que as coisas precisam para serem desenvolvidas com cuidado. Quem acompanha notícias sobre a indústria cinematográfica talvez vai se lembrar que há alguns meses, quando foi divulgada que a duração de Assassino da Lua das Flores seria de 3 horas e meia, repercutiram críticas dizendo que isso era exagero, que o filme era muito longo, enfim, críticas que foram feitas inclusive antes do filme ser visto. Acho até que esse aspecto temporal dá pra gente fazer um paralelo com a narrativa do filme, que se divide entre duas vertentes. A da nação Osage, que representa a vida traduzida em um tempo mais contemplativo, mais manso, mais silencioso, e a desse homem branco norte-americano, que tem nas suas raízes a pressa e a ganância pelo poder e pelo dinheiro. Nesse sentido, se a gente pensa no aspecto temporal desse filme, eu acho que cada minuto dele é muito bem calculado, muito justo e muito coerente com as questões que estão em jogo ali, já que se trata de uma história sobre o poder, sobre a ganância e principalmente sobre o descaso com as vidas dos Osage. Então, se a duração do filme é mais longa, é porque ele precisa desse tempo para poder abarcar nele pelo menos parte da história dessas vidas que foram dizimadas por motivos tão sórdidos. E o filme faz isso muito bem. A maneira como essa história é contada é muito impressionante. E aí entra o olhar refinado do Scorsese, que é muito justo, tanto no sentido de mostrar as atrocidades cometidas contra os Osages sem pressa, quanto no sentido de ser preciso dos detalhes singulares que são escolhidos para construir a narrativa. E a sensação que eu tive assistindo Assassinos da Lua das Flores é de que o filme te carrega junto com ele. Inclusive, tem vezes que os movimentos de câmera são tão fluidos que eu realmente sentia que eu estava vendo de uma forma muito próxima tudo aquilo que estava sendo mostrado. Porque eu acho que tem alguns filmes que, por melhores que sejam, ainda colocam uma certa distância entre nós e a narrativa. Mas em Assassinos da Lua das Flores, não. A forma como Scorsese escolhe contar essa história aproxima muito a gente dos personagens, dos seus conflitos, das suas dores e de tantas outras emoções que esse filme pode provocar no espectador. A trilha sonora do filme, composta pelo Robbie Robertson, que infelizmente faleceu este ano, também é uma raiz importante para a sustentação dessas emoções, que vão se intensificando conforme a narrativa avança. Por isso eu diria que é praticamente impossível ficar indiferente tanto durante as 3 horas e meia do filme, quanto após as 3 horas e meia do filme. Bom, olhando para o recorte que é feito no filme pelo Scorsese, embora ele traga alguns dos nomes dos membros da nação Osage que foram fatalmente afetados por esses crimes, tem um recorte mais específico que se centraliza na família da Molly Burkhard, interpretada aqui pela Lily Gladstone. Além da Molly, outros 2 personagens são essenciais para o desenvolvimento da narrativa, que são o Ernest Burkhard, interpretado pelo Leonardo DiCaprio, e William Haley, interpretado pelo Robert De Niro. A Molly mora em Oklahoma com a sua mãe e suas 3 irmãs, e é lá que ela conhece o Ernest, que oferece serviços de motorista pela cidade e acaba se aproximando dela por essa via. O Ernest é sobrinho do William Haley, conhecido também como King, o rei por lá. O Haley é proprietário de uma fazenda de gado na reserva da nação Osage e também uma figura bastante influente nesse lugar. Além disso, ele é aquele tipo que faz o semblante do homem respeitável e prestativo, mas que no fundo é movido apenas pelos próprios interesses, que a gente pode resumir como sendo o dinheiro. Sendo nessa lógica atroz que o Haley vai envolver o seu sobrinho, o Ernest, num esquema ganancioso. E o Ernest, junto do irmão e de outras pessoas contratadas pelo tio, vão ser usados inclusive nos assassinatos de membros da nação Osage. Mas o plano para o Ernest se torna ainda mais ambicioso depois que ele conhece a Molly e se casa com ela, adquirindo a partir daí a possibilidade de herdar os bens dela caso a família da Molly desapareça. E o Ernest é aquele tipo que parece inofensivo se visto de longe, mas que por ser extremamente manipulável nas mãos do Haley, acaba se tornando perigoso. E é curioso ver como a Molly começa essa história mais desperta, mesmo com muita serenidade, que é um traço marcante dela, e vai sendo enfraquecida a cada novo acontecimento que envolve principalmente a morte estratégica da sua família. Como eu já disse, a Molly é próxima da sua mãe e das 3 irmãs.
e uma a uma essas mulheres que são referências para ela vão desaparecendo. A mãe da Molly e a Minnie por mortes que parecem decorrentes de doenças, e a Ana e a Rita são brutalmente assassinadas. E até esse aspecto que mostra a maneira como os assassinatos são orquestrados vai mudando. Então, se a princípio eram usados métodos menos chamativos para eliminar os Osages, tendo inclusive participação dos médicos da cidade, depois isso vai sendo escancarado de uma maneira absurda, como no momento em que são usados explosivos na casa da Molly para poder eliminá-la. Antes de concluir, outro ponto que eu quero destacar do filme são as atuações. O elenco de Assassinos da Lua das Flores, como um todo, é muito bem escolhido para cada papel ali. Mas esse trio de ouro, formado pela Lily Gladstone, pelo Leonardo DiCaprio e pelo Robert De Niro, se sobressai. É impressionante como cada um deles consegue trazer para o seu próprio personagem exatamente aquilo que ele pede. Seja a Lily com uma serenidade e um silêncio interno que traduzem a forma como os Osage veem a vida. Seja o DiCaprio na pele desse homem que parece meio bobo, mas que no fundo é esperto à sua maneira. Seja o De Niro, que desperta na gente sentimentos de revolta e de raiva, e tantos outros, ao dar vida a esse homem cínico e que vê os Osage apenas como uma moeda de troca. A narrativa de Assassinos da Lua das Flores passeia pelo western, pelo gangster, e é concluída de uma forma extremamente certeira no estilo true crime, por meio de um programa de rádio no qual o desfecho dessa história reafirma tudo aquilo que o filme constrói. E como eu fiquei emocionada em ver ali no final o próprio Martin Scorsese com seu corpo, com a sua voz e os olhos marejados de água, marcando que a sua presença não se restringe apenas a de alguém que está por trás das câmeras, mas também a de alguém que é tocado de forma real por essa história. Assassinos da Lua das Flores é, portanto, um trabalho feito com muito cuidado e também com muito primor, e que deixa clara a assinatura de alguém que teve que abrir mão de muito de si mesmo sem ter que abrir mão do seu próprio estilo. E por hoje é isso, fico por aqui. Também aproveito para convidar quem ainda não se inscreveu no canal para se inscrever. E se você gostou deste vídeo, também aproveita para deixar o like. E até o próximo vídeo.